Vamos abrir a Bíblia, irmãos. 1 Samuel, capítulo 10. Aqui no versículo 1 nós vamos fazer uma leitura. Ele diz assim, Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho, e te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias, o que, irmãos? Esperarás, 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Amém? Curve a cabeça, feche os olhos. Meu Deus, queremos ouvir a sua voz, Pai. Queremos ter entendimento no nosso coração. Está escrito que o povo é levado cativo, escravo, porque lhe falta entendimento. Nós não queremos ser assim. Abre os olhos do nosso entendimento. Acende esta lâmpada, Pai, e nos ilumine. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, Fran. Olha para o pastor aqui. Irmãos, Deus escolhe Saul para ser o rei. O Samuel unge o Saul como rei, derrama o azeite. E ele diz 3 coisas que aconteceriam. Primeiro, ele encontraria 3 homens que dariam a ele pão para comer. Depois, ele entraria dentro do território dos filisteus, encontraria um rancho de profetas, e quando ele chegasse nesse lugar, o Espírito de Deus viria sobre ele, ele se moldaria em outro homem, ou seja, irmãos, a unção de Deus viria sobre ele e ele profetizaria. E depois, quando ele fosse para um lugar chamado Gilgal, naquele lugar, ele teria que esperar Samuel por quanto tempo? 7 dias. Quando terminasse os 7 dias, o Samuel ia chegar e oferecer os sacrifícios e as ofertas pacíficas. E depois disso, o Samuel ia declarar para o Saul o que ele deveria fazer. Então, o Saul não tinha uma instrução até o final da vida. Ele tinha uma instrução até aquele 7º dia que ele tinha que esperar. Diga graças a Deus. Era simples. O Saul só tinha que obedecer. Amém? Simplesmente isso. O versículo 9 diz assim, Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel,
Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Que sinais são esses para a gente resumir? A gente não vai se deter tanto aqui nesse texto. Ele encontrou os homens que deram pão para ele comer, e ele encontrou o rancho de profetas, e ele o quê? Profetizou. O Espírito de Deus veio sobre ele e o usou, irmãos. Amém? Aí passou-se um tempo, foi se passando um tempo, até o dia em que ele se encontrou no lugar chamado Gilgal. Quando ele chegasse em Gilgal, quanto tempo ele tinha que esperar? 7 dias. Nós vamos agora para o capítulo 13. Capítulo 13. O versículo 1 diz assim: 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel. 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então todo o povo foi convocado após Saul, aonde? Olha que interessante, ele foi ungido rei, e Saul disse para ele que 3 coisas deveriam ser feitas. A primeira, ele encontraria aqueles homens que dariam o que para ele? Pão. Depois ele encontraria o rancho de profetas e profetizaria. E depois ele chegaria ao lugar chamado Gilgal. As 2 primeiras coisas aconteceram no primeiro dia. A terceira coisa levou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Irmãos, nós temos que aprender a esperar na direção de quem? De Deus, e sermos obedientes. Amém? Irmãos, a terceira palavra só se cumpriu depois de 2 anos. 2 anos. Mas pastor, é muito tempo. Irmãos, para quem está na vontade de Deus, nunca é tempo demais. Estar na vontade de Deus é estar no tempo certo. Quando nós agimos por nossa conta, irmãos, nós atrapalhamos tudo. E o que era para chegar hoje, talvez demore ainda mais, ou como no caso de Saul, se perca tudo. Amém? O versículo 8, pulando para o 8, diz assim, ó, e esperou o que, irmãos? 7 dias. Quanto tempo ele tinha que esperar? 7 dias. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Veio a tentação. Completou o 7º dia, o que os homens que eram do exército, que estavam com Saul, começaram a fazer? Se espalhar. Aqui veio a tentação. É quando as coisas parecem sair fora do lugar e a pessoa é forçada a agir por conta própria. O que nós dizemos de agir na carne, no natural. Fazer o que qualquer pessoa quer. Faria. Só que nós não somos qualquer pessoa. Nós somos servos de quem? E a qualidade do servo de Deus é obedecer a quem? O que Samuel disse para ele que ele deveria fazer quando chegasse em Gilgal? Espera.
Diga para a pessoa do lado: você consegue esperar em Deus? Esse é o detalhe, irmãos. Esses dias eu pregava aqui na igreja, na parábola da dracma perdida, e eu pregava aquele texto de Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito toda a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. E para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos de paciência. Paciência é a arte de saber esperar. Mas só que tem um detalhe, irmãos. Só consegue esperar em Deus quem confia nele. Quem confia em Deus, irmãos, não se importa com o que está acontecendo ao redor. Pode pessoas estarem se afastando. Pode pessoas que pareciam ser o nosso suporte, de repente não serem mais. Nós continuamos olhando para quem? Para Deus. O versículo 8 diz que o povo começou a se espalhar de Saul. Versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o quê? Irmãos, o próprio Saul oferece o sacrifício e o holocausto. Ele não podia fazer isso. Ele era da tribo de Benjamim, ele não era levita. Ele não era um sacerdote. Ele não podia fazer isso. Mas ele fez. Ele agiu como, irmãos? Por conta própria. É o que nós dizemos de agir na carne. Muita gente associa agir na carne com pecar. Pecar também é agir no quê? Na carne. Mas também, irmãos, agir por decisão própria, sem orientação de Deus, também é agir na carne, é agir no natural. É simplesmente se igualar a pessoas que não conhecem a Deus e que não têm direção de quem? O Saul conhecia Deus? Sim, ele tinha direção de Deus, mas ele agiu como uma pessoa nécia. Nécio é aquele que não tem conhecimento. Quantas vezes pessoas que têm o privilégio de conhecer a Deus e que Deus já falou com elas, tem falado, dado orientação, e a pessoa age como uma pessoa igual àquelas que nunca conheceram a Deus e nunca ouviram uma direção dele. Ele foi lá e ofereceu o holocausto. Então, ele entrou numa desobediência, porque a ordem era muito clara. Você vai chegar a Gilgal, você vai me esperar, porque eu vou oferecer o quê? O holocausto e as ofertas pacíficas. Depois, eu te direi o que hás de fazer. Irmãos, Samuel ia revelar para Saul o futuro dele. Que coisa linda. Mas não aconteceu. Samuel até revela, mas ele não vai poder desfrutar. O versículo 10 continua. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel, irmãos? Chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo, irmãos? Ou seja, se deixou levar pela circunstância ao redor. Mostrou que não confiava em quem? Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse, conclusão dele, da cabeça dele, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me, carne, precipitação, amém? E forcei-me e ofereci o quê? O holocausto. Ele não tinha orado a Deus, sim ou não? Eu pergunto, irmãos, por ele não orar a Deus,
por ele não ter orado ainda a Deus, ele estava em falta com Deus? Ele não estava em falta. Não estava, pastor, ele não orou. Qual era a ordem de Deus? Espera. Não é oferece holocausto e ora. A ordem era espera. Não importa que ele tenha orado, irmãos. A oração dele não teve valor nenhum porque ele entrou no quê? Na desobediência. Você já viu pessoas que dizem assim? Não, eu não vou na igreja, não tenho ido, mas eu oro. Sabe aquela pessoa que diz, não, eu sei que eu tenho as minhas falhas, mas eu falo com Deus todos. A oração não tem valor nenhum quando se está no quê, irmãos? Na desobediência. Um dia, em Caxias do Sul, eu não recordo se era uma terça ou uma quinta, eu lembro que era um dia que eu não estava fazendo culto. E aconteceu algo inusitado, eu sempre ficava no escritório, tinha muitos afazeres na época, eu cuidava da região toda, mas eu desci para o salão. E quando eu desci, eu me topei com uma senhora que estava entrando. Ela nunca tinha ido à igreja. Deus sabe como faz as coisas. E quando eu me topei com aquela senhora, ela começou a contar para mim um monte de problemas que ela estava passando. E eu cheguei para ela, quando ela deu uma respirada e parou de quê? De falar. Eu cheguei para ela e disse assim, a senhora precisa buscar a Deus. Aí ela me respondeu assim, ó, eu falo com Deus todos os dias. E eu confesso que eu pensei na hora, ela está melhor do que eu. Porque às vezes a correria é tão grande que eu esqueço até de quê. E ela insistiu na questão do eu oro a Deus todos os dias. É nessa hora que o pastor, ele consulta o Espírito Santo e diz assim, Senhor, o que eu falo para ela? Na hora me veio uma pergunta, eu olhei para ela e perguntei, interessante, a senhora fala com Deus? Quando é que Deus fala com a senhora? Porque Deus fala pelo quê, irmãos? Pela palavra. Quantas vezes por dia a senhora para ouvir o ensinamento da palavra? Qual foi a última vez que a senhora fez isso? Faz semanas, meses ou anos? Eu pergunto, irmãos, o Saul orou? Orou. Eu pergunto para você, o que é mais importante, a obediência ou a oração? A oração só é eficaz onde há o que, irmãos? A obediência. Como que o Senhor sabe disso? Eu pergunto, quem entra na desobediência está pecando? Sim ou não? Quem entra na desobediência está deixando de fazer a vontade de Deus? Olha o que a palavra fala, só põe na tela para mim, é João 9:31, eu acho. Põe para mim na tela. João 9:31. Olha o que o texto diz. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem? A pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o quê? Ouve. O que o texto está me revelando, irmãos? Os pecadores falam com Deus? Sim, mas Deus o quê? Não ouve. Quem é que Deus ouve? Aquele que teme a Ele, respeita a Ele e faz o quê? O Saul orou, mas ele respeitou a ordem do Samuel? Ele foi obediente? Esse é o detalhe. Não adianta espiritualizar porque ora se a pessoa está na desobediência. Como que Deus vai honrar? Vamos voltar aqui, você está com o texto aberto? No versículo 11. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse, agora descerão os filisteus a mim,
a Gilgal e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o quê? Agora preste atenção. Então disse Samuel a Saul: agiste o quê? Neciamente. Lembra que eu falei sobre o que é ser nécio? O nécio é aquele que não tem o quê? Conhecimento. Quem é que não tem o conhecimento? É quem não conhece a Deus e não tem ouvido a palavra de quem? De Deus. Diferente de vocês. Vocês têm conhecido a Ele e têm o quê? Ouvido a Ele. O que Samuel estava falando para Saul? Você agiu como pessoas que não conhecem a quem? A Deus. Só que ele o que, irmãos? Ele conhecia. Às vezes nós que temos tido o privilégio de experimentar a Deus, das coisas de Deus, ouvir a voz de Deus, ter a direção de Deus, estamos desprezando tudo isso e nos igualando àquelas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. Amém? E nos deixamos ser escravizados, irmãos, não por falta de conhecimento, mas por desprezar o que Deus fala. Olha que coisa forte. Amém? Olha o 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o quê? O mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora olha a revelação do futuro. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O Samuel, ele usa o verbo ter no futuro do pretérito. Amém? O que quer dizer futuro do pretérito? Deus ia fazer, mas agora não vai mais. O Senhor teria confirmado o teu reino. Sabe o que eu vejo aqui? Deus já tinha até falado para Samuel o que ele ia fazer para Saul. O Saul só tinha que o quê? Esperar. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito toda a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Irmãos, não se deixe levar pela sua carne, pelo desespero da sua carne, por uma oferta momentânea, para ter um ganho momentâneo. Cuidado, continue na obediência, continue seguindo a orientação de Deus. Mas está demorando, irmãos, a demora, na verdade não é demora, é o tempo de quem? De Deus. É o tempo de Deus, continue obedecendo. Ah, pastor, 2 coisas já se cumpriram e a terceira ainda não. Agora eu não sei se já se cumpriu, se não se cumpriu, estou perdido. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, irmãos. Se ainda não aconteceu claramente aos teus olhos, é porque não aconteceu. Espere. Espere. Olha a palavra de Samuel. Porque você agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor, porque hoje Ele teria confirmado o teu reino para sempre. Agora olha o versículo 14. Porém, agora não subsistirá o quê? O teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o que, irmãos? O seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor o que te ordenou. Saul, o teu reino teria sido confirmado para sempre. Mas agora o teu reino não subsistirá mais. E os olhos de Deus já estão o quê? Procurando um homem, segundo o que? O coração dele. No momento em que o Saul entrou na desobediência, os olhos de Deus começaram a percorrer a nação de Israel. Você já ouviu a expressão que não existe ninguém insubstituível?
irmãos, você despreza o que Deus tem para você, Ele vai dar para outro. E você vai passar. Passou. Olha que coisa séria. Essa semana nós estudamos, acho que foi quarta-feira, o que despreza a palavra, perecerá. Não despreze, irmãos. Permaneça na obediência. O que Deus começou a fazer? Começou a procurar um homem segundo o seu coração. E aí nós começamos a entrar na história de Davi. Lá no capítulo 16, abra aí. Aqui surge, nesse capítulo surge o Davi. Versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de quem? De Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre o quê? Israel? Amém? O Samuel, ele viu, o Saul não vai ser mais o quê, irmãos? E o Samuel ficou com muita, o que de Saul, irmãos? Pena. Pena. E continuava orando pelo Saul. Até que Deus chegou e disse: até quando você vai ter dó dele? Eu já o rejeitei para que não seja rei sobre Israel. Preste atenção. É interessante aqui. Deus não estava rejeitando a pessoa de Saul, mas estava rejeitando a posição que Deus havia dado a quem? A Saul. Ele não vai mais ser rei. Não quer dizer que o Saul não seria salvo. O problema é que quando você continua lendo a história de Saul, irmãos, ele se perde. Fica até endemoniado. Ele procura feiticeiros até que ele tenta se suicidar. Se perdeu completamente. Se perdeu completamente. Aí Deus fala isso para o Samuel. Samuel, não adianta, ele não vai ser mais o quê? Rei. Aí diz o versículo, ainda o versículo 1, né? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de quê, irmãos? De um rei. Lembra que Deus já começou a procurar? O que Deus começou a procurar, irmãos? O homem segundo o seu coração. Aprenda uma coisa, irmãos. Deus não procurou Davi. Deus procurava um coração. Isso aqui é importante. Deus não olha aparência. Deus não olha diploma. Deus não olha capacidade e talento. Deus olha o quê? Coração. Aquilo que nenhuma outra pessoa quer enxerga é o que Deus vê. Qualquer um de vocês aqui pode ser gigante nas mãos de Deus. Ah, pastor, eu não, porque todo mundo diz que eu nunca vou ser nada. Deus só precisa do que, irmãos? De um coração agradável a Ele. E sabe o que é interessante? O coração, irmãos, é aquela parte que se oculta de todas as pessoas. Nós podemos enganar a todos, mostrando ter um grande coração e o nosso coração ser mau. Mas nós não podemos enganar a quem? Aquele que olha para o coração. Deus vê o seu coração. Amém? E Deus chega para Samuel e diz: você vai até a casa de Jessé, porque dentre os filhos dele eu me tenho provido do quê? De um rei. Davi, muito tempo depois, no Salmo 101, versículo 6, põe na tela, ele fala isso aqui, ó. Põe na tela, Salmo 101, versículo 6. Jesus. 101, versículo 6. Aí, ó.
os meus olhos procurarão quem, irmãos? Os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse o quê? A expressão esse me servirá é mais ou menos assim. Você precisa de uma roupa para uma ocasião o quê? Especial. Aí você vai na loja e você experimenta várias o quê? Roupas, até que você encontra aquela que você diz, essa aqui o quê? Essa me serve. Não é o serve no tamanho, porque todas as outras se encaixam no tamanho, mas não é o que você precisa ou procura. Deus tinha um propósito, amém? E Deus começou a procurar. E quem é que ele procurava? Os fiéis do quê? Da terra, para que estivessem com ele. E aquele que andasse no caminho reto, esse o quê? Como eu disse, os olhos de Deus começaram a passar por Israel. E lá na casa de Jessé, ele encontrou alguém assim. Vamos voltar aí para o capítulo 16, versículo 2. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Preste bem atenção. E ungir-me-ás a quem eu... Quem é que diria para Saul quem ungir, irmãos? Deus. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a quem, irmãos? A Eliabe. Eliabe era o filho primogênito do Jessé. E disse, certamente está perante o Senhor o quê? Deus falou para o Samuel que ele era ungido? Não. O que Deus disse para ele? Você vai ungir quem eu disser. O que nós vemos aqui, irmãos? O Samuel se enganou? Sim ou não? Sim, porque o Samuel foi traído pelo quê? Pela aparência. Eu não posso julgar as pessoas pelo quê, irmãos? Pela aparência. Eu preciso que Deus me revele o quê? O coração delas. Pastor, e como que nós conhecemos o coração? Por duas coisas. Procedimento e o que as pessoas o quê? A boca fala. Está dando para entender? Amém? Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para o quê? Para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o quê? Para o coração. Irmãos, olha que interessante. Não é ele, porque eu o tenho rejeitado. Amém? Havia algo lá no coração do Eliabe que não agradou a quem, irmãos? Mas agradou os olhos de Samuel. Pastores podem se enganar quando levantam alguém? Óbvio, podem. Como pode? O homem de Deus levantou e olha lá. O pastor pode o quê, irmãos? Se enganar. E muitos são levantados de forma o quê? Enganada. Eu já me enganei. Por isso nós temos que seguir aquela orientação do apóstolo Paulo para não impor as mãos precipitadamente.
O que é impor as mãos precipitadamente, irmãos? É simplesmente dar a uma pessoa autoridade, algo no ministério. Nós temos que ter cuidado. Eu já fiz cursinhos de obreiro, irmãos, em que eu não levantei ninguém para a obra. Eu já vi pessoas em igrejas onde eu fiquei muito tempo. Eu fiz um primeiro cursinho, a pessoa participou, fiz um segundo, ela participou, fiz um terceiro, ela participou. Lá no quarto ela estava indignada. Por que o senhor nunca me levanta, pastor? Eu olho para ela e digo assim, ó, não é comigo que você tem que conversar. Há algo em você que faz com que Deus não confirme aonde? No meu coração. Amém? Esses dias eu não falei aqui que isso aconteceu com o pastor Daniel Bianchi? Quem lembra disso? E olha o homem de Deus que ele é hoje. Porque ele acertou o que, irmãos? Amém? Deus vai olhar para o teu coração. Não adianta maquiar o que está aí. O coração tem que estar limpo e ser obediente. Os limpos de coração verão a Deus. E aqueles que são obedientes ao Senhor, o Senhor o quê? Ouve. E esse servirá para ele. Não é a sua aparência. Não é os seus diplomas, não é a sua capacidade. Fulano deveria ser um pastor, porque ele tem o dom da palavra. Olha a facilidade como ele fala. Meu amigo, isso não é qualificação para ser um pastor. A qualificação para ser um pastor é o quê? O coração. Amém? Eu lembro, quando eu era obreiro, um dia eu fui no monte orar, com alguns amigos do quartel, e Deus revelou o que os meus colegas obreiros da igreja onde eu era obreiro pensavam a meu respeito. Claro que eu não fiquei chateado com eles, eu não fiquei magoado. Amém? Mas alguém chegou ali, usado por Deus, e disse assim, ó, muitos não dão nada por ti. Eu ouvi isso. E na hora eu sabia de quem Deus estava falando. Muitos não dão nada por ti, vírgula, mas tu vai ver aonde eu vou te colocar. O que você acha que eu fiquei daquela frase? Chateado, magoado, aflito, depressivo por causa dos que não davam nada por mim? Tô nem aí para eles. Eu fiquei com a parte, tu vai ver aonde eu vou te colocar. Os pessimistas já ficariam com outra parte, né? Os magoados, os chateados ficariam com outra parte. Eu fiquei com a parte em que Deus disse, tu vai ver onde eu vou te colocar. Irmãos, o que os outros pensam de mim é problema deles. O que importa é o meu coração diante de quem? De Deus. Mas tem que ser um coração limpo e obediente. Não adianta dizer por aí, o que importa é o meu coração. E o coração está todo cheio de sujeira, irmãos. O que importa é um coração limpo e obediente. Continuando, irmãos. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Aí o Samuel começou a dizer, Deus não me falou nada, então não é ele, passa. Então fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? É interessante essa parte, irmãos. Acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta o quê? Irmãos, o Samuel não mandou que todos os filhos viessem? Eu pergunto, irmãos, o Jessé, o pai, ele acreditava que Davi podia ser rei? Não. Nem o próprio pai acreditava nele. Não, tem mais um, o menor, o mais moço, mas ele está lá cuidando das ovelhas.
O que se revela aqui, irmãos? O Jessé não cria. Não. Pode ser qualquer um desses 7. Eu acho que seria mais o Eliabe. Mas o Davi, jamais. Não se preocupe com o que os outros dizem a teu respeito. Amém? Você jamais terá condições de vencer esse problema, esse gigante. Quem disse? Você pode. Continuando, irmãos. Onde é que eu parei? É o 11. Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, disse quem? Lembra, você vai ungir quem eu? E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a quem? A Ramá. Eu pergunto, irmãos, por que Deus disse, é este, unge? Porque Deus encontrou quem em Davi? Coração. Que coração é esse que Deus encontrou em Davi? Põe na tela para mim, Atos capítulo 13, versículo 21. Atos 13, 21. Olha só. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Versículo 22. E quando este foi o que, irmãos? Retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, irmãos, é o próprio Deus dando testemunho a respeito de Davi. Achei a Davi, filho de quem? De Jessé. Preste atenção. Deus procurava Davi? Não. Deus procurava o quê? Deus já achou o que em Davi? Um coração. Achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme o que, irmãos? O meu coração. E aqui está o segredo. Qual é o segredo? Que executará toda a minha vontade. Qual é o coração que agrada a Deus, irmãos? É o coração de servo. É o coração submisso, é o coração obediente, é o coração que está disposto a executar o quê? Toda a vontade de Deus. É isso que Deus procura em mim e em você. Amém? Agora, olha, para terminar a mensagem, olha o que é impressionante. Davi viveu antes ou depois de Jesus? 1000 anos antes. Davi, irmãos, foi apenas encontrado dentre milhões. Apenas um. Quantos de nós aqui podemos ter um coração que agrada a Deus? Todos nós. Todos, pastor. Sim. Porque Deus, Ele faz com que isso aconteça. Amém? Na nova aliança, com a morte e a ressurreição de Cristo, Cristo nos proporcionou o maior de todos os milagres, que se chama novo nascimento. Essa bênção, ela só pertence à nova aliança e não à antiga. Davi não podia ter contato com ela, porque ele pertenceu ao quê? A antiga aliança. O novo nascimento é uma bênção da nova aliança. E toda pessoa, irmãos, toda pessoa que entendeu a obra de Cristo na cruz, se arrependeu dos pecados e se converteu a Cristo, recebe a bênção do novo
nascimento. O profeta Ezequiel, ele vai profetizar como que seria a bênção do novo nascimento. Amém? Para terminar a mensagem, abra sua Bíblia em Ezequiel 36. E aqui nós terminamos. Ezequiel 36. Jeremias, Lamentações, Ezequiel 36. Encontraram? Essa mensagem, irmãos, é para todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvirem o Evangelho. Amém? Você tem tido essa oportunidade? Então tá bom. Ezequiel 36, versículo 24. 25, põe 25 na tela. Olha só. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis o quê? Essa água pura, Paulo interpreta ela lá em Efésios, é a palavra de Deus. Quando o evangelho é pregado, é a água pura sendo o quê, irmãos? Espalhada. E espalharei água pura sobre vós e sereis o quê? O que é ser purificado? É tornar algo impuro em o quê? Em puro. Todos nós éramos impuros. E ficareis purificados do quê? De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora preste atenção. E vos darei o quê, irmãos? Um coração novo. O que ele promete nos dar? Um coração novo. E porém dentro de vós um espírito que ele pega qualquer pessoa. Lá ele saiu à cata de um coração e encontrou aquele coração em quem? Em Davi. Hoje Deus manda que a gente pregue o evangelho. Pode ser o mais imundo do planeta. Chegou o evangelho. Essa pessoa ouviu, se arrependeu, se converteu, ela é purificada. O que Deus coloca nela? Um coração novo. O que Deus está fazendo? Capacitando ela a ser como Davi. E na verdade, muito mais do que Davi. Porque Davi não recebeu um coração novo. Essa pessoa está recebendo. O que isso me ensina? Deus criou a maneira de todos serem vencedores como Davi o quê? Foi. Só que nós temos um upgrade. Nós não vamos ser vencedores. A Bíblia nos diz que somos mais. Então é algo mais. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu não posso almejar ter o que eles tiveram, porque Deus me promete mais. Todos nós aqui podemos ter isso, porque Deus cria a maneira de encontrar em nós um coração que agrada a quem? Agora olha, versículo 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra, o endurecido, e vos darei um coração de carne. 27, agora preste atenção. E porei dentro de vós o meu espírito. Presta atenção no que Deus está fazendo. Ele nos dá um novo coração, que é um novo espírito. Aqui está o novo nascimento. E dentro desse novo coração, quem é que ele põe para morar? O Espírito Santo. Para quê, pastor? Olha o texto. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o que, irmãos? O que Deus está dizendo? Eu vou pegar qualquer imundo que tem pelo planeta, por isso a ordem é aí de pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou pegar qualquer imundo que tem pelo planeta, se ele se converter, ele vai ser purificado, eu vou dar a ele o quê? Um novo coração e vou colocar dentro desse novo coração o meu espírito, para que o meu espírito dentro do coração dele
o faça, o impulsione, o incline a obedecer os meus mandamentos. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Nós só estamos em desobediência a Deus porque queremos. Porque Deus conspira a nosso favor. Deus faz tudo a nosso favor, irmãos. Lá nos dias de Davi, Deus encontrou quantos corações assim? Um, só um. Hoje Deus pode encontrar o quê? Muitos. Muitos. Que Ele encontre em mim e em você. Um coração disposto a executar o quê? Toda a vontade dEle. Aí o 28 diz assim, ó. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei o quê? Por Deus. E vos livrarei de vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei sobre vós a fome. Aí vai falando de um monte de coisa. Aí vai passando para outra parte. O que eu quero que você entenda, irmãos? Todos nós aqui temos a oportunidade de sermos como Davi e passarmos ele. Todos nós. Se alguém andava orando, Deus, eu quero ter um coração como o de Davi. Não, Deus, eu quero ter um novo coração. Só que tem um detalhe, irmãos. Todas as pessoas que já se converteram, já receberam o quê? Um novo coração. Quem veio habitar nelas? Para que essa pessoa seja inclinada a obedecer a quem? Agora olha para mim aqui. Depois desse ensinamento, como que você vai proceder? Neciamente? Como alguém lá de fora que não conhece nada, que não tem um novo coração, que não tem o Espírito Santo? Você vai imitar as pessoas lá de fora? Para pensar, irmãos. Desculpe, irmãos. Quem atrapalha a sua vida é quem? É você mesmo. Quem estraga a sua vida é você mesmo. Deus faz de tudo para nos ajudar, irmãos. Deus faz de tudo para me ajudar. Está dando para entender? O amor de Deus é fantástico por nós. Deus não jogou todo mundo de qualquer maneira e diz, de tempos em tempos eu vou tentar achar um Davi. Não, Ele disse assim, eu vou fazer com que todos tenham um coração melhor do que o do Davi, porque eu vou dar a todos eles um coração novo. Um coração que eu vou pôr o meu espírito, um coração que vão me obedecer. Todos nós podemos ser, irmãos, vencedores de gigantes. Pastor, Davi venceu o gigante. Nós o quê? Nós também podemos. Pastor, de Davi cantavam, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Nós também podemos. Qualquer pessoa onde eu pregar o evangelho, eu posso dizer para elas, Deus te chamou para ser melhor do que Davi. A trajetória de Davi começa aqui, com um coração. Isso eu e você o quê? Já temos. A menos que você não tenha se convertido a Cristo ainda. Então você não tem esse coração. Mas se você se arrepender dos seus pecados, abandoná-los, entregar a sua vida a Cristo, passar pelo batismo nas águas, você já tem esse coração. Vá em frente, derrube os gigantes, vença os milhares, os milhões, o que surgir pela frente, porque Deus é com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aplaudindo a Jesus, irmãos. Bem bonito.